toda a nossa trajetória, a gente sempre prezou muito em produzir conteúdo, analisar os principais temas relacionados com gestão da inovação e nos últimos anos a gente tem também nos dedicado a, obviamente, acompanhar essa tendência bastante importante da inteligência artificial e sempre conectando aqui com os nossos temas de gestão da inovação e todos os desdobramentos dentro das corporações. E hoje, para falar aqui no nosso webinar, a gente tem eu vou estar aqui mediando e conduzindo a atividade. Para quem não me conhece, eu sou um dos sócios aqui da InnoScience, um dos sócios fundadores. Está comigo aqui também o Sérgio, também sócio aqui na InnoScience. Oi aí, Sérgio. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Muito legal estar aqui com vocês. Vamos poder explorar pontos relevantes e vai ser, sem dúvida nenhuma, um momento legal para a gente poder interagir, bater um papo sobre inovação, sobre aplicação de IA na inovação aberta. Maravilha. E o nosso convidado aqui especial também, o Renato, coordenador de inovação na Dexco. Bem-vindo aí, Renato. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sérgio, pessoal da InnoScience /InnoUp pelo convite. Vai ser um prazer enorme poder compartilhar aqui com vocês também um pouquinho aí dos nossos aprendizados e experimentos que a gente tem rodado ao longo das edições do Open Dexco. Vamos que vamos. Legal, muito bom. Gente, indo direto aqui na nossa estrutura do nosso papo, a gente separou basicamente em 3 blocos a nossa conversa. A gente começa com uma rápida apresentação e contextualização sobre o tema. Eu vou trazer para vocês um pouco dessa visão de conectar esse tema da IA com a inovação aberta e os potenciais casos de uso que a gente tem visto aplicado dentro aí do mercado. Depois o Renato vai trazer para a gente o caso Dexco. Ele e o Sérgio vão estar trazendo aí toda a experiência da Dexco no seu programa de inovação aberta e como tem sido a utilização da IA dentro dessa aplicação prática. E depois a gente abre, como eu comentei, para uma sessão de perguntas e respostas, contando aí com a interação de vocês todos. Bom, pessoal, fazendo essa introdução do tema, conforme eu comentei, a gente vem acompanhando esse desenvolvimento da IA e da aproximação dela para o contexto da inovação corporativa há algum tempo. Essa conexão, eu diria que ela começou alguns 4, 5 anos atrás, começou a se produzir conteúdo, né, dentro mais do ambiente acadêmico. A gente viu nascer e começar a ser publicados mais conteúdos, né, mais materiais que exploravam, muitas vezes até do ponto de vista teórico, né, o potencial que a IA teria para, né, especialmente a IA generativa, ela teria, mas não só ela, mas que ela teria em relação à capacidade de trazer ganhos do ponto de vista de gestão do fenômeno inovação corporativa. E mais recentemente, no ano passado, mais ou menos nessa mesma época aí do ano, a gente né, coletou uma pesquisa, né, para tentar entender o quanto essa tecnologia já tinha efetivamente entrado dentro das práticas das corporações brasileiras. Muitos de vocês que estão aqui, né, que acompanham os nossos materiais e as nossas redes, já acessaram esse conteúdo. Quem não acessou, ele está ainda disponível. A gente pode depois mandar para vocês, mas está de fácil acesso lá no nosso site. Em que a gente explorou, naquele momento, qual era o status, né? Em que medida, efetivamente, as empresas elas estavam efetivamente utilizando a IA nas suas estruturas de gestão da inovação, né? Lembrando que mais ou menos nesse mesmo período, a gente tinha praticamente 1 ano de chat GPT, mas se falava muito, né, como ainda se fala, dessa capacidade de transformação e de ganhos potenciais aplicados. E aí, naquele momento, o que a gente descobriu, né, o que a pesquisa apontou para a gente, foram mais de 250 respondentes, que muitos, né, e a grande maioria, 71%, ainda não tinha
efetivamente o nível de conhecimento necessário para aplicar a inovação lá no seu dia a dia, nos seus processos de inovação, seja nos seus veículos. E somente naquele momento, 14% dos entrevistados e das empresas já tinham adotado algum tipo de interação com o IA no seu processo de inovação. E essa mesma pesquisa também nos trouxe que os respondentes indicavam que no próximo ano, né, no futuro próximo, quase que metade, 45%, eles apontaram que investiriam mais, né, que iriam aumentar essa intenção de colocar a IA no seu processo. Ou seja, há um ano atrás a gente estava num momento que eu diria que era um momento de descoberta, exploração do tema. E aí, ao longo dessa jornada, né, de 2023 para cá, a gente tem visto, sim, a evolução da aplicação da IA, ou a aproximação da IA no processo de inovação. Tanto é que a gente tem aqui, o Renato vai trazer o caso da Dexco, e a gente tem, né, N outros experimentos também, e outras empresas já também, assim como a Dexco, né, de forma bastante estruturada, trabalhando o tema IA. E lá no início, acho que vale esse contexto, assim, se falava muito da capacidade ou o potencial que a IA teria de trazer aumentos de produtividade, né, de fazer as coisas mais rápidos, né, processar dados mais rápidos, né, textos, aliviar eventuais tarefas que poderiam, né, que eram feitas pelo time que levava determinado número de horas e poderiam ser feitas mais rápidos. Então, no início se falava muito da produtividade que a tecnologia poderia trazer ao longo do processo, né? Tanto que sempre foi um dos principais, mas se não o principal tema de benefício visualizado pelos respondentes lá, inclusive da nossa pesquisa. E várias outras pesquisas foram sendo feitas ao longo do ano. Eu até trago aqui essa que a BCG publicou no início desse mês, aqui faz aí 2 semanas que a BCG trouxe a pesquisa, e que foi uma segunda etapa da aplicação da IA, não especificamente dentro do contexto da inovação, mas dentro do contexto de trabalhadores do conhecimento, né, como no caso lá da consultoria. E o grande resultado que eles tiveram na primeira exploração da aplicação da IA no dia a dia lá das pessoas, né, foi que efetivamente ela potencializava a capacidade das pessoas fazerem as tarefas no qual elas já estavam acostumados, né? Ou seja, no caso lá o consultor precisava fazer uma determinada análise que era dentro do rol de atividades originalmente previstas dele. Aqueles que usavam e eram treinados para usar IA efetivamente faziam aquelas atividades dentro, obviamente, dos limites de capacidade dos modelos. Eles faziam aquelas atividades mais rápido e melhores. E aí, essa segunda pesquisa, que é a que está na tela, ela fez uma exploração um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela explorou qual é efetivamente o impacto ou o potencial impacto da tecnologia da IA generativa para a realização de tarefas que não estão no escopo original da pessoa. Ou seja, para a realização de uma tarefa em que ela não foi originalmente preparada para fazer ou não está dentro da sua, digamos assim, da sua expertise. E aí depois eu já faço a conexão aqui com o nosso meio, né? Mas efetivamente, o que a pesquisa fez, ela acompanhou 480 consultores e desafiou esses consultores a performar atividades de data science, né? Então, os 480 consultores, eles não eram especialistas em data science, né? Eles desafiaram eles a fazer 3 tipos de tarefas, né? Tinham 3 tipos de tarefas, cada grupo era sorteado para realizar 2, né, de análise de dados, de construção de modelos preditivos, né, de machine learning, e de code, né, de codificação, né, de programação. E o interessante da pesquisa foi que os usuários, né, os consultores que utilizavam efetivamente o grupo, né, de controle e o grupo que utilizou efetivamente a IA,
conseguiu atingir uma performance 86%, ou seja, ele conseguiu chegar a 86% do que um especialista efetivamente consegue executar, né, que eram os cientistas de dados efetivos. E na prática, a grande conclusão foi que a IA, ela permitiu o não especialista desempenhar uma atividade em que efetivamente ele pode, a partir do uso da IA, desempenhar, né? Na pesquisa ele até traz um conceito assim do exoesqueleto, né? A IA, ela serviu como exoesqueleto para um profissional fazer aquilo pelo qual efetivamente ele não é um especialista, mas desempenhar de forma relativamente satisfatória e, considerando a complexidade da tarefa, bastante promissor. E aí eu trago, né, eu faço a conexão desse ponto aí da pesquisa, né, com o nosso ambiente aqui, que é, acho que praticamente de todo mundo que está aqui na ligação, que é o nosso desafio, muitas vezes, como gestor da inovação, é fazer pessoas dentro das nossas organizações performarem atividades pela qual necessariamente elas não são especialistas, que é o caso da inovação corporativa, né? A gente olha para as diferentes áreas da empresa, tem marketing, RH, operações, finanças, seja qual for a área da empresa, todos eles, obviamente, são treinados e bem preparados para executar aquela tarefa. E a gente, como catalisador ou indutor da inovação corporativa, muitas vezes desafia essas pessoas a performar essas atividades que estão relacionadas ao processo de inovação, no qual, eventualmente, elas não são especialistas. E o ponto é que, desse achado da pesquisa, e fazendo a tradução aqui para o nosso, a gente utilizar a IA ao longo do processo de inovação vai permitir que muitas das tarefas sejam feitas com mais produtividade, como a gente já viu em outros estudos, mas também com muito mais qualidade na execução dessas tarefas. E aí, o que a gente trouxe aqui no nosso estudo, né, foi fazer a combinação, ou seja, onde e como a IA pode se conectar com o processo de inovação aberta. E a gente estruturou isso em 16 principais casos de uso ao longo do processo de realizar a inovação aberta dentro de uma corporação. Então, a gente separou as 4 funções principais, né, que a gente identificou como mapear, decidir, comunicar e controlar, e a gente cruzou essas 4 funções principais com os 4 grandes fases do processo de inovação aberta. Né? A definição da estratégia, ou a estruturação das iniciativas, o scouting, que é buscar efetivamente os parceiros para poder fazer as conexões, o processo de experimentação, né, que vai da questão do planejamento do experimento, a realização da POC e o piloto, e o processo ou a etapa de desdobramento disso pós-experimento. E o que a gente achou foi que existem 16 casos reais de uso em que essa combinação faz sentido. Então, rapidamente aqui, pessoal, o Renato depois vai explorar e a gente pode na parte de perguntas também explorar um pouco mais isso, né? Então, a gente tem, na fase de estratégia, a IA nos ajudando ou podendo ajudar na parte de identificação de desafios, na descrição desses desafios, né? Então, muitas vezes a gente tem, quando a gente faz um processo bottom-up, né? Ou seja, a gente abre para a organização para coletar eventuais desafios que vão rodar dentro dos nossos programas, a gente tem muitas vezes uma dificuldade de receber desafios de forma qualificada, né? Ou bem descritos, ou bem estruturados. Aqui a gente tem a possibilidade da IA ajudar nesse ponto. A parte de seleção, né, de tomada de decisão, o segundo ponto ali, né, ou seja, como é que a gente efetivamente prioriza aqueles que fazem sentido do ponto de vista estratégico e, eventualmente, aqueles que podem trazer resultados significativos, né? Hoje tem muito essa discussão da gente transformar os nossos veículos de inovação, né, como efetivamente veículos que tragam retorno, né, que possam impactar positivamente o negócio. E aí a gente segue nessas diferentes possibilidades de estruturação dos planos de comunicação, para engajamento com o ecossistema, na estruturação das métricas, na parte do scouting, para busca de parceiros, né, de identificar efetivamente aqueles de maior potencial, de poder fazer a avaliação desses parceiros, na execução dos planos. Então, hoje a gente tem várias ferramentas que já automatizam isso ou permitem que a gente crie, com o apoio da IA, os materiais de comunicação,
A questão da calibragem do scouting, né? A gente, ao longo do processo de scouting, ele é um processo que vai se retroalimentando, né? Se identifica parceiros, esses parceiros são avaliados, né? Os potenciais alvos, e a partir daí a gente pode consolidar esses feedbacks e orientar e calibrar a questão do scouting. A estruturação dos experimentos, o Renato vai trazer aí de forma bastante interessante, né? De como é que a gente organiza isso, né? De monta os planos de experimentação, avaliação das propostas piloto para estabelecer o go, no go em relação a elas, a questão de consolidação de acompanhamento dos projetos, né, dos projetos piloto. Então, tem um campo bastante amplo e interessante da utilização da IA na gestão dos pilotos, na gestão de projetos, a questão de gestão de desvios. Enfim, a gente tem, acho que uma gama bastante grande de oportunidades de utilizar a IA no processo de inovação aberta, e de fato, assim, pessoal, a gente trouxe aqui exemplos para cada um deles, que são exemplos bem pontuais e exemplos reais, ou seja, todos os 16 pontos que estão aqui, eles estão acontecendo efetivamente na prática em muitas empresas, e depois, quando a gente abrir aqui para perguntas e respostas, até seria interessante ouvir também os relatos aí, além também do que o Renato vai nos trazer. Seguindo aqui, Vitor, já para poder, na sequência, encaminhar para o Renato, né? Então, a gente, assim, tem... Dá mais um clique aí, por favor, Vitor. Assim, a gente tem, ao longo desse processo, a gente foi incorporando nas nossas ferramentas toda essa possibilidade de realizar aqueles casos de uso, né, de forma automatizada, e eu acho que esse é talvez um dos grandes avanços, assim, que a gente teve do ponto de vista de adoção da IA nos últimos tempos, foi que ficou mais fácil, acessível e barato usar os modelos, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Do ponto de vista de acessibilidade, né? O que antes a gente precisava ter daqui a pouco um time grande, né? Treinando os modelos, um time grande estruturando as ferramentas e tudo mais. Hoje a gente tem uma variedade, uma gama aí de ferramentas, e a gente aqui na InnoScience desenvolveu o InnoUp justamente nessa lógica, né, de colocar esses casos de uso para que pudesse ser facilmente utilizado pelas empresas. Mas hoje está fácil acessar, né? Assim como está fácil acessar qualquer um dos modelos, e eu acho que esse é um dos grandes, uma das grandes razões pela adoção relativamente rápida dessa nova tecnologia. Mas agora, pessoal, assim, considerando essa introdução, que o meu objetivo era justamente trazer esse primeiro contexto, né? Ou seja, a gente tem muitas possibilidades de combinar a IA com a IA, né? A inovação aberta com a inteligência artificial. Eu queria convidar o Renato, e mais uma vez dar boas-vindas, para que ele pudesse trazer aqui um pouquinho do que rolou e do que vem acontecendo aí dentro do contexto do Exo. Claro, Felipe, excelente introdução aí, eu acho que já despertou muito, né, para todo mundo que está participando aqui, a quantidade de possibilidades de casos de uso. Antes da gente falar sobre o que especificamente, vou fazer uma introdução aqui sobre a Dexco, né? Então, basicamente, para quem não conhece a Dexco é a detetora aí das marcas Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Castellato, Seus e Duraflor, 7 marcas que está no nosso dia a dia. E, basicamente, o nosso grande propósito é criar soluções para melhor viver. E dentro disso, desse grande objetivo, a gente tem alguns macro-objetivos também, né, que a gente vai ver que tem esse alinhamento depois. Mas aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais a nossa régua de marcas, Vitor, pode avançar aí. Acho que essa marca está na casa de todo mundo, pelo menos uma delas. É legal a gente entender que para que a gente consiga, né, oferecer soluções para melhor viver, algumas das iniciativas que nós temos dentro da companhia estão pautadas em inovação, né? E aqui, para trazer um pouquinho mais de contexto, nós dividimos hoje os nossos programas de inovação em 2 grandes frentes, uma de inovação aberta e uma de intraempreendedorismo. Na frente de inovação aberta, nós temos o DX Ventures, que é um fundo de corporate venture capital na qual a gente investe em startups, né, com elevado potencial de crescimento, buscando aí fit estratégico, né, com o nosso propósito, né, na geração ali de soluções para melhor viver. Então, basicamente, aqui tem alguns exemplos de startups e scale-ups, né, que foram investidas nos últimos anos. Então, a gente tem a Brasil Cubo, né, com novos métodos construtivos, métodos modulares,
temos a Urbem, que produz madeira engenheirada, a NOA, que desenvolve projetos, né, constrói e incorpora construções utilizando madeira engenheirada, muitas delas ali provenientes da Urbem. Então, a gente atua nessa cadeia, né, de novos métodos construtivos e novos materiais. Temos também a ABC da Construção e, mais recentemente, a Marcenaria Diferente, que é uma plataforma 100% digital que visa facilitar a vida do marceneiro na hora de desenvolver projetos e fazer orçamentos. Então, o DX Ventures é uma dessas frentes. Do outro lado, a gente tem o OpenDex, que eu vou fazer, a gente vai falar um pouco mais dele mais adiante, o Sérgio vai fazer uma apresentação. Então, eu vou deixar o OpenDex um pouquinho mais adiante e vou falar aqui do intraempreendedorismo, que é nosso programa Imagine, que basicamente é um programa para identificar, reconhecer e capacitar colaboradores no que tange aí de inovação e como que eles podem utilizar os recursos internos para solucionar desafios também. O Vitor quer avançar aí a apresentação, por favor? Beleza, então aqui no Open Dexco eu vou passar a palavra para o Sérgio, já que eu trouxe esse contexto um pouquinho da Dexco, aí depois eu volto aqui para a gente falar do case propriamente dito. Maravilha, Xavier. Obrigado e fica à vontade aí para ir me complementando, mas a gente tem a oportunidade aqui de estar rodando o Open Dexco já há 3 edições, né? E tivemos a oportunidade de rodar mais de 30 pilotos com uma elevada taxa de continuidade desses projetos, o que nos traz muito orgulho e mostra que nós efetivamente estamos indo no caminho certo. E esse é um programa que ele tem alguns objetivos bastante relevantes, né? O primeiro, de poder estar identificando dores importantes para o negócio que podem ser endereçadas via mecânica de inovação aberta, conectando-se com startups, mas também, né, além da execução desses projetos de inovação aberta, né, execução desses pilotos, poder desenvolver cultura de inovação, dado que a gente busca aproximar a inovação e essa oportunidade de conexão com o ecossistema das pessoas da companhia, né? Então, o processo assim, de captura e priorização de oportunidades envolve bastante gente para a gente conseguir depois, né, processar essas oportunidades e selecionar as melhores. Então, a gente vem conseguindo não só identificar, né, oportunidades relevantes, mas endereçá-las via piloto para resolver essas dores priorizadas. E quando a gente olha para o programa de uma forma geral, e aqui já dá para fazer algumas conexões com o que o Felipe trouxe lá no início, né? A gente tem um momento onde a gente combina qual que é a estratégia, quais são os direcionamentos do programa, mas, sobretudo, captura os desafios, e aqui tem ampla possibilidade de uso da IA generativa. Uma vez que a gente faz esse processo aqui de priorização dos melhores desafios, a gente vai para o ecossistema, fazer o hunting das startups e, junto com os times dos projetos, a gente faz um filtro, seleciona as melhores startups, vai para um one-on-one, onde os times conseguem explorar melhor as soluções e as oportunidades associadas a elas, para poder convidar os melhores parceiros para um momento que a gente chama de imersão, que na sequência a gente vai abrir, né, e poder explorar mais assim, o caso de uso do InnoUp dentro do contexto do OpenDexco, né? Mas na imersão a gente conecta as startups com os times de projeto para poder fazer a cocriação do experimento. Uma vez que a gente delimita o experimento, valida com o sponsor da iniciativa, a gente faz o processo de contratação do parceiro, executa o experimento, avalia os resultados e, uma vez que os resultados se mostram positivos, a gente faz uma transição aqui do piloto para o rollout, né? Dado que o momento onde a gente vai efetivamente capturar valor por meio da inovação não é no piloto, é no momento da implementação da solução em maior escala dentro da companhia. E agora, tentando fazer um recorte específico aqui da imersão, olhando basicamente para esse momento, para essa fase dentro do OpenDexco, a gente faz essa conexão dos times, né, times de projeto da Dexco com as startups, com as melhores soluções, para poder, primeiro, né, só se puder voltar ali, Vitor, para poder, primeiro, assim, explorar bem o problema, né? Porque se não houver um alinhamento e um entendimento denso em relação ao que é o problema, seu impacto dentro da companhia,
vai adiantar a gente desenhar uma solução, né? Então, primeiro a gente entende bem o problema, depois a gente faz um deep dive na própria solução da startup, com a profundidade adequada para entender o que ela entrega e até onde ela vai, para juntos, né, e usando uma metodologia que a gente já vai abrir no próximo slide, poder fazer a cocriação dessa proposta de piloto, né, dado que nós estamos aqui buscando resolver uma dor relevante interna por meio da solução de um ator externo, né, de uma startup. E como é que a gente faz isso, né, Victor? Se puder só abrir o próximo que explode aqui o método da imersão, né? Bom, primeiro a gente precisa entender bem o porquê que essa dor ela é relevante, né, e ter isso bem setado entre as partes, poder delimitar bem o que é o projeto, né, até onde ele vai, desdobrar isso num como, organizando como é que vai se dar esse relacionamento, identificando quais são os stakeholders e o que eles fazem dentro desse experimento, detalhando um cronograma adequado, né, com as fases, com os entregáveis, com os períodos e tentando dimensionar o quanto a gente precisa investir, tanto no piloto, assim como no rollout, dado que a gente precisa ter esse dimensionamento aqui do impacto, tanto para poder testar, assim como para escalar isso dentro da companhia, né? Mas a gente tem usado, e aí no próximo slide a gente consegue assim pegar o gancho que o Felipe deu lá no início, porque uma vez que a gente junta os times, time do problema ali da Dexco com a startup que detém a solução, a gente consegue começar a explorar algumas coisas e, sobretudo, o que a gente quer validar com o piloto, né? E a gente tem pessoas que normalmente não estão acostumadas a pensar em relação às incertezas que podem ser exploradas para a gente conseguir validar. Então, é um modo diferente de pensar e que, em vez da gente poder partir de uma página em branco, a gente tem um apoio de uma IA generativa para poder nos ajudar nesse início de reflexão, né, Xavier? E aí eu já queria te devolver para tu poder explorar um pouquinho mais de detalhe como é que foi o uso aqui do InnoUp dentro do OpenDexco e quais foram, né, os impactos positivos dessa aplicação. Claro, bom, a tela já está sendo exibida ali, o que eu acho que é legal, mas se me permite, eu voltaria até um pouquinho na questão de contexto, porque assim, eu não sei exatamente o público que está aqui, se todo mundo é de uma grande corporação, de uma média corporação ou de uma pequena empresa, mas independentemente do caso, eu acho que o fluxo de raciocínio, de pensamento é muito semelhante. Mesmo que a gente trabalhe em uma pequena empresa, muitas vezes a gente tem que contratar um fornecedor, né? E em muitos casos, esse fornecedor, a gente tem que pensar, beleza, eu tenho aqui um desafio dentro do meu negócio, eu preciso encontrar alguém que me ajude a solucionar esse desafio. E essa etapa de imersão que a gente está falando aqui parte do princípio, como o Sérgio, o Felipe falou, em identificar, né, basicamente, quais são efetivamente as necessidades e também para que a gente consiga, né, fazer a adequação ali do plano de trabalho que a gente quer com esse fornecedor, né? Isso que é legal, porque aqui a gente está falando em nome, né? No caso, eu representando uma grande empresa, mas a solução ela se adequa, eu tendo a acreditar para qualquer tamanho de empresa, né? Soluções como essa que a InnoScience tem criado com o InnoUp. Então, trazendo o case para dentro da Dexco, esse ano nós estamos rodando 8 projetos, 9 projetos, e esses projetos eles estão atualmente na fase de piloto, e um dos principais ganhos que a gente vê inicialmente no uso de ferramentas como essa parte lá do princípio, né? A gente vai dar uma ênfase aqui na imersão, mas até mesmo na parte da estratégia, quando o líder do time ele tem que fazer a escrita do problema, né? Fazer uma imersão efetivamente, mas não a imersão com a solução, mas a imersão no problema dele, a IA ajuda a incrementar, enriquecer o texto, que para a gente, para nós do time de inovação, traz muito mais clareza, né? Fica mais prático, porque como o Sérgio falou, o Felipe também, às vezes nós estamos no time de inovação, mas quem tem a dor, a necessidade é a área de negócio. E nós do time de inovação, muitas vezes a gente não tem conhecimento específico técnico daquela área de negócio
e a IA ela vem para nos apoiar nesse sentido. Então, é um complemento muito legal, muito prático, quando isso está dentro de uma ferramenta, né? E aqui, em especial, para o líder que está rodando o projeto, né? Você vem com as hipóteses, como o Sérgio está mostrando aqui. Isso é fantástico. Por quê? Porque as hipóteses, basicamente, é o que vai delinear o experimento, o teste que você vai fazer nos próximos 3 meses. Então, imagina que você já definiu o fornecedor que você quer testar. Você quer testar o que exatamente, né? Como que vai ser esse plano mínimo de teste? Aqui a gente está falando de uma mentalidade ágil, mas mesmo em mentalidade ágil, a gente não pode esquecer que um plano mínimo é necessário. A diferença é que a gente vai tateando, né, aos poucos. É igual aquela brincadeira, tô quente, tô frio. Então, escondem lá alguma coisa, o plano, se você não sabe exatamente onde você vai chegar, aí você tem que dar o primeiro passo. Aí você avalia, tô quente ou tô frio? Se eu tiver quente, eu continuo seguindo naquela direção. Se eu tiver frio, eu tenho que mudar. Mas você começa a partir do plano mínimo, que a ferramenta já ajuda, e eu particularmente achei fantástica a ideia realmente especificamente desse item 4 aí da tela, que é incerteza, KPI, hipótese e teste, porque isso é o que gera mais dúvidas. Quando a gente está com o time desde a primeira edição, o pessoal tem dúvida ainda de pensar, poxa, quais são os resultados que eu quero atingir? E isso é super comum, né? Se a gente pegar aqui um método do OKR, por exemplo, normalmente, se a gente pede um objetivo para alguém, o pessoal começa a partir o detalhamento de atividade, sendo que, na verdade, o primeiro pensamento deveria ser, poxa, quais são os resultados que eu preciso atender, que, uma vez que a gente esteja ok com esses resultados, eu atendo o objetivo. Aí sim, eu dimensiono as minhas atividades, né? E é exatamente isso que a ferramenta acaba ajudando. Então, você clica ali no Steve, né, no Copilot Steve, e ele já gera com base em todos os descritivos, né, que você fez anteriormente, ali, aquele pré-plano, as potenciais incertezas, né, os KPIs e as hipóteses. As hipóteses, na verdade, ele vai ficar em branco ali naquele momento, que é efetivamente o número que você tem que colocar. Então, o KPI ali é basicamente a fórmula, né, como se fosse assim, o que a gente quer, que a gente está buscando ali do número, que número é esse e como que a gente vai fazer esse teste. Isso nos alimenta e nos dá esse superpoder, eu diria, de agilidade, né? E talvez, né, ele pode trazer também, em determinados cenários, coisas que a gente não estava no nosso radar. Eu acho que isso que é legal da IA normalmente, né? De você ter insights que, eventualmente, você não teria mesmo conversando ali com o grupo. Então, você tem um assistente a mais, né? E na Dexco, em todos os projetos deste ano, que a gente está rodando com mais efetividade dentro da InnoUp, houve essa solicitação, né, de utilização do InnoUp e, cara, vamos tentar entender aqui como que a gente consegue aplicar. Então, eu mesmo, por curiosidade, eu fui lá em alguns projetos, cliquei no Steve para ele me mostrar algumas incertezas, KPI, hipóteses, ele gerou lá bonitinho e fazia total sentido com aquilo que é necessário para aquele projeto. Obviamente, né, que ainda há essa necessidade desse olhar humano para verificar se realmente está adequado. Eu acho que isso é super natural, com a evolução da ferramenta e com o tempo as ferramentas vão sendo otimizadas. Mas, para mim, fica muito evidente, assim, sem dúvida, a produtividade, o enriquecimento das informações, a clareza e objetividade e assertividade das informações, isso é bem legal também. Então, dentro do InnoUp aqui, eu acho que as ferramentas de inteligência artificial têm esse total potencial. É o seguinte, você coloca um textão complexo, a ferramenta vai lá e reduz, tira tudo aquilo que era desnecessário, deixa escrito de forma simples, né? E essa simplificação, muitas vezes é difícil para a gente chegar. E com a IA, ela consegue fazer isso num piscar de olhos. E isso é legal porque para a pessoa que vai vir depois analisar esse projeto, por exemplo, o líder está atuando com o projeto. De repente, o líder tem que sair, tem que fazer passar o bastão para outra pessoa. Ele já vai ter muito mais clareza de forma muito simples de como fazer isso, né? Então, um projeto que a gente está tocando atualmente é junto com a parceira, né, a startup Alint, que é o nome do projeto, basicamente, automação jurídica para otimização de contratos. O time está fazendo todas as atividades dentro do InnoUp como uma forma, né, de organizar e documentar e fazer essa gestão do conhecimento dentro da ferramenta, que isso também é importante para o processo de inovação aberta como um todo, porque se a gente está falando de inovação aberta, a gente parte do princípio que
sim, a gente está fazendo a relação com o ecossistema fora, mas é importante a gente entender também que a gente tem que fazer a relação com os nossos stakeholders, deixar tudo documentado para caso não esteja lá, a pessoa que vai chegar depois, ela tenha isso tudo organizado. E a IA acaba ajudando isso, tem nos ajudado nesse processo de documentação, de simplificação, que é aquilo que a gente tem buscado consistentemente dentro da empresa. Então, eu tenho gostado bastante porque assim, a ferramenta está simples, ela foi feita para trazer outputs simplificados, mas com qualidade, né? E isso tem sido bem legal. E assim, dentro do framework que o Sérgio mostrou, Sérgio, se você puder voltar, acho que está com o Vitor, né? Aquela tela que você mostra as fases ali Isso, exatamente essa. Então, por quê? Tem uma série de perguntas que a gente pode ter apoio da IA para nos ajudar a responder. Então, desde qual que realmente é o problema. Então, você escreve lá, dá os inputs iniciais, que é aquilo que a gente já conhece. A ferramenta vai, incrementa o texto, enriquece o texto, deixando mais claro, né? Tem as justificativas, tem o que, né? Basicamente, o que a gente entende que pode ser potencial solução, olhando para a startup, né? O tipo do projeto, como que ele vai ser, enfim, todo o grau de customização, as incertezas ali que a gente já falou, os KPIs e as hipóteses, e basicamente como que vai se dar esse experimento, e lá no como também a gente acaba utilizando. Enfim, aqui dentro da Dexco, eu acho que a gente ainda tem bastante oportunidade de uso, provavelmente nas próximas edições, né, que a gente vai ter já no final do ano. Bem provável que a gente já utilize full capacity, assim, a ferramenta, em toda a sua essência, mas o que a gente já experimentou até agora, a gente já pode dizer que trouxe muito mais produtividade para o time, para mim, né, como coordenador ali dessa frente, fica muito mais claro para eu ter essa realmente imersão nos respectivos desafios, e isso acaba nos ajudando, sem dúvida alguma. Sérgio, tem mais algum ponto aí, se você quiser complementar? Eu acho que vale a gente explorar aqui os ganhos, assim, mas eu estava fazendo uma reflexão aqui, e dado que a Dexco está na sua terceira edição e que é natural as pessoas que eventualmente participaram da primeira ou da segunda edição submetam seus desafios e queiram seguir participando do programa, isso aconteceu, me parece aqui que a IA aplicada, sobretudo aqui na imersão, ela garante um maior nivelamento, porque tem pessoas que já participaram de edições anteriores, que estão mais acostumadas a fazer reflexões sobre o desenho do experimento, enquanto que outras não, estão ali vivendo sua primeira vez, sua primeira experiência de poder, né, escopar o experimento. E aí a IA, ela cumpre esse papel de conseguir nivelar a qualidade da entrega do cara que está tendo a sua primeira experiência com o cara que já está mais avançado e acostumado com esse processo. Como é que é a tua leitura sobre esse episódio em específico, Xavier? Faz todo sentido, porque a gente experimentou, né, exatamente isso. Lá atrás, se a gente pegar os frameworks de imersão, que são basicamente as respostas dessas perguntas, e comparar com o que a gente teve hoje, comparar o todo, a gente vai ver muito menos variabilidade. Assim, eu diria que aparentemente parece que todo mundo está no mesmo nível realmente de conhecimento, de entendimento de como escrever o que se espera, os resultados que se esperam, as justificativas, os porquês, né? Então, sem dúvida, você consegue trazer esse alinhamento de uma forma assim muito prática, né? E garantir o nível de entendimento de todo mundo sobre o que é pedido, né? Porque normalmente no processo de imersão, como que acontece? Para quem não conhece o processo, basicamente são 3 dias de imersão, realmente, por isso que a gente chama, né? O pessoal da InnoScience aí chamou de imersão, porque são 3 dias de imersão, onde o time, do caso da corporate, da empresa, se conecta com a startup ali para ir respondendo essas perguntas e garantir que a comunicação seja clara para os dois lados. Ainda assim, corre o risco de dar problema na frente. Imagina se não tivesse, né? E a IA, ela acaba fazendo exatamente isso que o Sérgio falou. A gente percebe claramente que a qualidade do nosso framework, né, do resultado desse processo de imersão foi bem maior do que da primeira e da segunda edição, que a gente não utilizou a ferramenta. Então, você consegue ver o exemplo prático, né? No objetivo, muitas vezes, assim, 2, 3 frases
que estavam escritas e não de uma forma mais completa, que a gente conseguisse entender minimamente a essência daquele projeto. Hoje não, os projetos eles têm mais textos, mas não, obviamente que mais texto muitas vezes não implica dizer que tem mais assertividade, mas mais textos com qualidade, ao nosso ver, que se uma pessoa que está fora de contexto pegar aquele framework de imersão da terceira edição e comparar com o framework de um outro projeto da primeira edição, ele vai falar claramente, cara, aqui eu consigo entender de uma forma muito mais clara e rápida do que da primeira edição, tá? Então, basicamente, Sérgio, o que você falou é super real, tá? E a gente sentiu isso na pele. Isso conversa muito com esse tema, né, da expansão das aptidões dos envolvidos, né, que é esse nivelamento, né, do iniciante, com a IA ele se aproxima do experiente, porque ele tem, digamos assim, essa ferramenta ajudando ele a desempenhar, a identificar coisas que eventualmente pela sua inexperiência ou pela sua não especialização em construir Exato. Pilotos com startup, ele não teria, né? Pô, você falou ali, né, Xavier, a questão de identificar incertezas que eventualmente a gente lá né, as pessoas não tinham pensado, né? Claro, ele não fez isso antes. Provavelmente ele não tem mentalmente, pô, a incerteza pode ser comercial, Exato. Pode ser técnico, organizacional, enfim. Mas não tem repertório, né? Agora ele começa a ter esse assistente, né, como a gente comentou. Vamos aproveitar, a gente tem aí uns 10 minutos, pessoal, o 15, para abrir para perguntas, a gente explorar algum pontinho específico, o pessoal que está nos acompanhando. Quem tiver pergunta, fica à vontade, por favor, levanta ali, aciona a mãozinha ali para levantar o braço e a gente já chama aqui para fazer a pergunta. Alguém queria explorar algum ponto do caso da Dexco ou de outros elementos ao longo da jornada da inovação aberta, dúvidas, preocupações? Podem deixar nos comentários também, né? Se o pessoal tiver dúvidas. Alguém comentou aqui, vocês têm usado IA também para levantamento de iniciativas? Você quer responder, Renato? Depois eu posso também complementar. Tá, eu posso responder. O levantamento da iniciativa em si, esse ano, a gente fez um método convencional, mas sim, foi orientado à utilização, não diretamente por dentro da InnoUp, porque a plataforma ainda estava em desenvolvimento, porque a gente fez isso no início do ano, né? Depois a gente colocou todos os projetos já selecionados dentro da plataforma, mas na prática, foi, junto com o time da InnoScience, foi orientado para que o pessoal utilizasse ferramentas de IA para apoiar realmente nessa divergência, né, de pensamento, para buscar novas iniciativas ali, problemas ou oportunidades dentro da área de negócio. Eu acho que isso vai ser cada vez mais recorrente. Dentro da InnoUp hoje é possível, né? Você tem lá na fase de estratégia, você pode buscar por tendências e deixar segmentado, não necessariamente pela sua área de negócio da empresa, mas pela sua área dentro da empresa. Então, dá para fazer isso também. E sem dúvidas, a incrementabilidade ali dos textos ajuda bastante, né? Quando você já tem uma iniciativa e você quer dissertar melhor sobre ela, para trazer mais entendimento para quem você vai apresentar, isso sem dúvida nos ajuda. Mas na Dexco, com certeza, a gente está utilizando o IA o tempo todo para nos ajudar ali no brainstorming, né? Junto com uma ferramenta como essa, que tem um vasto repertório ali de texto, ajuda bastante. Acho que o Renato basicamente respondeu aí, né, tudo, tanto, acho que nesse ponto aí de levantamento de iniciativas, tanto do ponto de vista de inspiração para quem vai enviar, que é esse ponto, assim, né, de o que está rolando no mundo que eventualmente pode ser né, assim, um desafiador para eu enxergar a minha área, assim, pô, mas está rolando a tecnologia tal, aplicada à logística, que daqui a pouco é algo que faz sentido aqui, e isso pode gerar uma inspiração para o envio, efetivamente, de uma demanda, né? Uhum. Como também na qualidade da demanda a ser enviada, e que vai impactar depois, né, Xavier, lá na tomada de decisão, ou seja, porque quanto mais estruturado tiver
esse desafio que você está recebendo, ou esse problema, ou a solução desejada, melhor é a sua capacidade de avaliação da importância dela do ponto de vista estratégico, ou eventualmente até do fit desse desafio com o programa, né? Porque Sim. a gente sabe que o programa ele não foi desenvolvido, ele não está desenhado para resolver todos os tipos de desafios, né? Por isso que tem aquela estrutura lá de diferentes veículos. Boa. Certamente. Tadeu. Nós temos aqui o Tadeu. Isso. Vai lá, Tadeu. Bem-vindo aí. Maravilha, gente. Tadeu aqui da Natura, cuido da frente de inovação aberta em P&D. Super feliz de ver o super case aí que a Dexco está apresentando, uns 5, 6 anos atrás, eu estava até aí dentro da Dexco. Uma das dúvidas que eu queria trazer era até para o Felipe. Logo no começo, você apresentou aquele framework com os 16, com os quadrantes ali, os 16 blocos de case of use, né? Use case. E aí eu fiquei em dúvida, e aí ali acho que é o potencial máximo, e acho que a ferramenta tal, fiquei em dúvida do nível de prontidão da ferramenta aí do InnoUp, se ele já navega naqueles 16 pontos, ou até em quais fases ou você já tem prontidão da ferramenta, sabe? Legal. Esse ponto, Tadeu, até, Vitor, se quiser voltar lá na matriz, o InnoUp, ele está em praticamente todos aqueles casos de uso. Os casos que ele não está, que eu acho que é mais fácil eu falar, Tadeu, é no tema, considerando as duas etapas iniciais na parte de comunicação, tá? Que é a estruturação do plano de comunicação e a execução das peças, que aí existem outras ferramentas de IA, né? Então a gente tem várias ferramentas, o Wizard, o próprio Elementor agora tem, o Wix, todos eles já têm, digamos assim, as suas funcionalidades de IA. Tirando esses pontos, Tadeu, a gente tem hoje nas versões do InnoUp, considerando o InnoUp, né, como o modo de IA, de inovação aberta, de intra e de gestão de portfólio, a gente tem incorporado já funções que vão apoiar nesses casos de uso, tá, Tadeu? Então, acho que por isso que existem outros casos de uso que eu não coloquei aqui, que a gente poderia até ir além, né? Por exemplo, você que está relacionado diretamente ao tema de P&D, né? A questão de propriedade intelectual, né? Esse é um tema também que, de alguma forma, a IA pode ajudar e deve estar ajudando, eventualmente, vocês aí, que eu até nem coloquei aqui, mas é um elemento de possibilidades de gestão da inovação usando a IA. Mas respondendo, a gente tem esses pontos todos aí. E só mais uma, correlacionando com isso, vocês fazem integração com banco de dados fechados, que, por exemplo, para fazer scouting em banco, utilizando as IAs com base de dados abertas, acaba ficando um pouco limitado, aí se consegue integrar com bancos de dados de startups, de CTs, de outros aspectos para poder deixar mais abrangente essas buscas, né? Boa. A gente hoje tem dentro do InnoUp o banco de dados do InnoUp, tá? São 22 mil startups. Aí tem customizações que esses bancos privados, ou seja, que é o banco proprietário do cliente. Eventualmente vocês têm aí já bancos. Outra possibilidade aí é numa linha de integração com outras bases, né? Eventualmente vocês têm Crunchbase ou PitchBook, aí são customizações, tá? Assim, o default são as 22 mil, e aí eventuais customizações para consumo de bases próprias ou licenciadas pelo cliente, aí se faz normalmente via API, esse consumo, tá? Perfeito. Obrigado, gente. Parabéns aí. Valeu, Tadeu. O que mais, pessoal? Tem mais 5 minutinhos aí, se alguém quiser explorar mais algum ponto. Boa. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra aqui no chat, que é como é a imersão na prática, presencial com a plataforma aberta e sendo preenchida. Posso responder nessa, essa aqui, Sérgio. E qualquer coisa vocês me complementam. Mas isso aqui depende, tá? Porque como é um momento onde a gente conecta os times dos desafios, né, da empresa com as startups, acaba sendo uma decisão relacionada ao orçamento, tá? A gente tem feito
de ambas as formas, né? Seja presencial, juntando os dois públicos, seja de forma remota, tá? Mas do ponto de vista de uso da plataforma, então, tanto a startup assim como os times, eles acabam tendo acesso à plataforma e a gente, sim, né, faz o exercício de organizar o experimento diretamente dentro da plataforma até para poder fazer uso da IA dentro desse processo, né, seja de gerar hipóteses ou informações para uma discussão inicial, seja para poder refinar o que já está preenchido e sendo discutido, né? Então, acho que a gente pega o uso da IA de duas formas, seja para gerar coisas novas, para alimentar o escopo, seja para refinar o escopo que já está delimitado. Acho que está respondido, Thiago. Acho que é uma decisão realmente de condução, né, de formato de condução. Acho que o ponto principal é a colaboração, né? Aqui é onde, na imersão, né, é o momento das partes se conhecerem melhor, né? É o momento em que a empresa vai apresentar com mais detalhes o seu problema lá, o seu desafio e o contexto no qual ele está ocorrendo. E a startup, obviamente, vai trazer mais informação e mais conteúdo sobre como ela usualmente resolve aquele tipo de problema e vai se co-criar o plano de imersão, né? Então, que esse é um ponto aqui, né? É um momento de colaboração, co-criação. Agora, eu acho que tem, pegando o gancho aqui da pergunta do Thiago, o que a gente tem visto é que tem trazido um ganho de velocidade na construção desses momentos, né? Quando a gente começou os primeiros programas que a gente fez, a gente levava 5 dias. A imersão ela era uma semana inteira fechada. A gente ia de segunda a sexta, era uma doideira para conseguir fechar a agenda de todo mundo, né? Corporate, startup e tudo mais. O Renato falou, a gente está em 3 e a gente tem, assim, em alguns casos, fazendo isso de forma até mais otimizada, né? Obviamente, dependendo da complexidade do desafio que está se construindo a imersão, porque eventualmente a IA vai acelerando esse processo, né? Você vai ganhando velocidade sem perder qualidade, ou muitas vezes adicionando qualidade. Então, acho que esse é um ponto também, né, de ganhos secundários, que é também a questão da otimização do tempo para construir esses pilotos, né, os planos de piloto. Bora, o que mais, gente? Tem mais algum ponto aqui? Tem algumas perguntas que chegaram aqui que o Vitor passou para a gente no WhatsApp. Uma delas é quais foram as principais dificuldades técnicas que a Dexco enfrentou ao integrar a inteligência artificial do InnoUp com os processos internos de avaliação da inovação. Bom, eu respondendo, né, de forma bem clara, assim, sucinta, a primeira rodada que a gente está fazendo efetivamente com a ferramenta. Então, a ferramenta já estava tecnicamente homologada ali, né, para uso. Então, assim, eu diria que a gente até o momento não enfrentou nenhum tipo de desafio técnico, não. Tá bem fluido. Obviamente que eu acho que quem enfrentaria mais desafio técnico é por parte de quem está desenvolvendo, né? Porque aí eu sou aquele tipo de usuário que vou vendo alguma coisa que dá para melhorar, eu vou mandando print, né? Olha, isso daqui eu acho que dá para fazer diferente e tal. Mas tem sido bem tranquilo o uso. Continuando a pergunta aqui, quais foram as métricas, né, que a Dexco utilizou para medir o sucesso de implementação do InnoUp e quais resultados observados foram os mais significativos até o momento? Para ser bem sincero, de métrica específica, a gente ainda não parou para definir métricas, porque basicamente nós, como time de inovação, a gente começou a usar a ferramenta sem ter um resultado chave ali para fazer acompanhamento. Por exemplo, a taxa de aderência, né? Eu acho que a aderência da ferramenta seria uma das métricas importantes, né? De verificar, poxa, o quanto que, de todos os times, o quanto o pessoal realmente está utilizando. Mas, por ser uma primeira rodada que a gente está fazendo, a gente já está medindo todos os projetos, a gente falou, não vamos medir mais um, né, por uma questão de foco, mas é possível, provavelmente eu iria para a taxa de aderência ali, né, de adesão da ferramenta, do início ao fim, eu iria para algum tipo de avaliação depois, né, alinhado ali com o time da InnoScience, não é NPS da ferramenta, mas tem outras métricas que pegam
mais ali quase que em tempo real, né, o nível de satisfação das pessoas, dos usuários, enfim, os usuários fins, né, que seriam os líderes dos times, e assim como nós também, porque, de certa forma, a gente também está olhando a ferramenta para acompanhamento dos projetos. Então, para mim, essas são métricas relevantes, que são métricas de produtos digitais, né, na essência. Tem uma aqui, né, Renato, de recomendação, né? O InnoUp tem essa funcionalidade de startups recomendadas para fazer o matchmaking. Então, acho que isso também é decodificar a descrição do desafio e fazer o match com a base de startups. Então, o InnoUp tem essa funcionalidade também. E o pessoal tem uma última aqui, que é o impacto da IA causará no segmento de desenvolvimento de software da companhia. Eu acho que essa aí dá um webinar inteirinho também sobre o impacto da IA no desenvolvimento de software, né? Mas, assim, eu acho que tem sido bastante grande, pelo menos as referências que a gente tem. É uma das principais qualidades hoje dos modelos, é justamente de conseguir fazer o coding, né? Você quer fazer algum comentário aí, não? Um comentário aqui da Sibeli, ela comentou: métrica poderia ser a redução de tempo, né, versus ali os entregáveis em cada sprint. Sem dúvidas, as entregas, né, também fazem total sentido você mensurar isso. Então, daria para criar pacotes ali de métrica de acordo com o tipo de usuário da plataforma. Mas, como resultado, uma coisa que a gente percebeu de fato foi sim a agilidade que o Felipe comentou, né, no desenvolvimento da imersão. Isso para a gente foi um resultado muito claro. E a qualidade de documentação, né? A gente não faz documentação extensa, longe disso, né? Até para prezar ali pelo ágil. Só que, assim, o ágil não quer dizer desorganizado. Então, a gente tem uma organização mínima ali com relação à documentação, para que a gente consiga entender do que se trata o projeto também. Eu acho que isso é super comum aí em todos os projetos que são feitos, mas, sem dúvidas, a qualidade da escrita, né, dos projetos ficou bem melhor mesmo, porque eu acho que a base ali da uma ferramenta, né, de IA generativa hoje que trabalha com texto é nos proporcionar essa qualidade, né, de escrita. Muito bom. Pessoal, a gente chegou aqui no nosso tempo. Deixar aqui, reforçar o convite, por favor, avaliem aí como é que foi o evento. A gente está com o QR Code na tela. Queria deixar também para vocês o convite de um próximo webinar. A gente está organizando um próximo webinar também para o mês que vem. Todos vocês vão ficar sabendo que a gente vai falar da combinação da IA com os programas de intraempreendedorismo, com as iniciativas de intra das empresas. Então, eu já queria deixar vocês aqui avisados. A gente vai mandar uma comunicação sobre esse tema. E reforçar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento para o Renato, pela disponibilidade aí de compartilhar com todos o caso da Dexco. Muito legal, realmente. E vocês todos aqui que nos acompanharam. Muito obrigado aí pelas interações. E a gente vai disponibilizar na sequência essa gravação para quem não pôde eventualmente acompanhar todo a transmissão. Beleza, gente? Beleza, eu que agradeço, Felipe, Sérgio e todo o time aí da InnoScience pelo convite, e também, especialmente, aí para os nossos telespectadores, né? E suas respectivas dúvidas. Pessoal, muito obrigado. Fique à vontade para conectar comigo lá no LinkedIn também, quem tiver interesse, a gente pode continuar essa conversa adiante. Valeu, turma. Obrigado aí. Obrigado, Xavier, mais uma vez, pela habitual parceria. Vamos junto. Valeu, até mais. Valeu, gente. Tchau. Abraço a todos. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.